Muito bem, pessoal. Espero que vocês estejam bem aí. Vamos retomar aqui a nossa unidade 2. Nós estamos já no item 2.4 e nós tratamos, então, das parcelas não componentes da remuneração. Vamos chegar lá. Bom, nós já vimos que as parcelas não componentes da remuneração elas são assim caracterizadas como regra geral pela ausência de contraprestação, regra geral que comporta exceções. Nesse caso, já vimos na aula anterior que a repercussão é restrita à entrega. Já vimos as principais modalidades indenizatórias, instrumentais e esterilizadas por norma jurídica. Então, na aula de hoje, nós vamos discutir auxílio alimentação e prêmios, esses dois institutos, essas duas vantagens do empregado foram alteradas pela reforma trabalhista. Vamos ver as parcelas de direitos intelectuais, as opções de compra de ações e as gueltas. Muito bem, vamos começar então pelo auxílio alimentação e pelo prêmio. Até a reforma trabalhista, essas duas vantagens que o empregador poderia, se quisesse, pagar ao empregado, elas tinham natureza jurídica remuneratória. Qualquer alimentação paga ou entregue pelo empregador ao empregado em decorrência do contrato tinha natureza jurídica remuneratória, nos termos da CLT até então. Da mesma forma, os prêmios, que embora não tivessem eles uma tipificação trabalhista específica, seletista, eles vinham sendo reconhecidos como parcelas de natureza remuneratória. Só que com a reforma trabalhista, nós temos uma alteração no artigo 457 da CLT, e eu peço a vocês aí que abram o computador de vocês, que tenham aí já a CLT reformada, para que nós possamos tratar do 457, bastante impactado pela reforma trabalhista. 457, caput. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Parágrafo 2º. As importâncias, ainda que habituais, a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro. Portanto, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro. Diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Muito bem. O problema é que nós já vimos no artigo 458 que, além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação. Então, 458, a alimentação é salário. 457, parágrafo 2º, reformado. Auxílio à alimentação não é salário, não tem natureza remuneratória. Qual é a minha compreensão sobre esse momento, sobre esse conteúdo normativo seletista? Se o empregador dá a alimentação in natura, prato de comida, um sanduíche, um almoço, um jantar in natura, o valor dessa alimentação, como regra geral que comporta exceções que nós vamos ver, tem natureza salarial e, portanto, remuneratória.
Então, a regra geral da alimentação in natura, o prato de comida, é que o seu valor integra salário. Muito bem. O mesmo não se dá com o auxílio alimentação, que é o ticket alimentação ou cartão alimentação, que não é, portanto, nem dinheiro para comprar comida, porque dinheiro para comprar comida é salário. Também não é o prato de comida, porque o prato de comida é alimentação e ela também é salário na forma do 458 caput. O que é, então, que não é salário e, portanto, não é remuneração? É o auxílio alimentação, aquele vale, ticket, cartão, hoje mais comum, cartão alimentação. Esse, por força da reforma, e até que o judiciário analise a constitucionalidade, a conformidade disso, essa regra afasta a natureza remuneratória do ticket, do vale alimentação em papel ou em cartão magnético. Muito bem. Nós vamos tratar mais adiante do tema da alimentação e eu volto nesse ponto só para reafirmar. O que perde a natureza remuneratória, então se amolda ao que nós estamos estudando aqui, é apenas o ticket alimentação, o vale alimentação, ou seja, o cartão ou o cartão magnético ou aquele papelzinho ticket. Em síntese, a alimentação in natura, o seu valor deve ser base de cálculo remuneratório e também dinheiro para alimentação, porque dinheiro para alimentação é salário. Muito bem. A segunda exclusão é dos prêmios. A polêmica a respeito dos prêmios na reforma trabalhista foi muito grande porque o Congresso Nacional fez uma lambança, uma bobagem no desenvolvimento da matéria. Houve uma vai e volta nesse 457, mas, enfim. Hoje, qual é a essência? Para que a gente não volte a discutir a tramitação da reforma trabalhista. Vocês têm livros sobre isso, eu publiquei livros e artigos sobre isso. Mas vamos ao que nós temos hoje. Os prêmios não são salário. Os prêmios não têm natureza jurídica remuneratória. Qual é, então, o conceito de prêmio no artigo 457, parágrafo 4º da CLT? Consideram-se prêmio, ou consideram-se prêmios, as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Eu vou voltar à análise do prêmio mais adiante, quando nós formos tratar das parcelas de natureza remuneratória, porque eu ainda não me conformo com a exclusão da natureza remuneratória dos prêmios. Mas vamos aqui nesse item 2.4 tratar do que pretendeu o legislador. O que o legislador pretendeu? Reduzir encargos trabalhistas de empregadores. Então, o que o patrão pode fazer? Ele pode pagar prêmio ou ele pode dar prêmio sem que o valor da premiação seja inserida na remuneração, perdendo, portanto, o seu efeito expansionista circular. Muito bem. Um exemplo. Num dado mês, o empregado recebeu R$3.000 de salário e R$2.000 de prêmio. O empregado ficou felizão porque ele pôs R$5.000 no bolso. Quanto a isso, ótimo. Mas, para o seu FGTS, só vai 8% de 3.000. Para o seu INSS, para aposentadoria futura, só vai 8% de 3.000. Para suas férias, quando for tirar, a base de cálculo é 3.000. Quando for receber o 13º, 3.000 e não os R$5.000 que ele pôs no bolso. Por quê? Porque esses R$2.000 perderam natureza remuneratória. Bom, quando é que o prêmio, ou melhor,
qual seria a melhor definição de prêmio? Prêmio é uma parcela que o empregador paga ou entrega ao empregado em decorrência de um agir do empregado que o empregador quer destacar. Exemplo clássico histórico. O melhor vendedor do mês da loja de carros recebe R$ 1.000 de prêmio. Então, é uma ação que é vender mais, que o empregador quer destacar. E para ele destacar isso, ele premia, ele valoriza. Até a reforma trabalhista, esse prêmio, se habitualmente ofertado, se a oferta do prêmio fosse habitual, o prêmio, quando recebido, seria incorporado à remuneração do mês. O que o legislador fez? Cortou a natureza jurídica remuneratória para desonerar o patrão. Bom, mas o prêmio só perde a natureza remuneratória se houver no pagamento a prova ou alegação, dependendo do momento, né, de desempenho superior ao ordinariamente esperado. Eis o texto da lei. Em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Qual que é o problema dessa dicção legal? O problema para o trabalhador e para o intérprete trabalhista. O problema é que o ordinariamente esperado como desempenho, quem diz é o próprio patrão. Então, ele diz o que é ordinariamente esperado para dizer o que é superior ao ordinariamente esperado, né, gente? Então, nós vamos ter essa discussão, né, no processo trabalhista. Esse prêmio que era pago para o vendedor, ele era ou não era remuneração? Qual era o desempenho esperado pelo patrão? Vai ser difícil provar, né, gente? O que o patrão esperava. Mas, ok, prova processual não é assunto nosso, vamos deixar para depois. Mas, por enquanto, então, no item 2.4, o que eu quero dizer é que o legislador pretendeu excluir natureza remuneratória do auxílio alimentação e também do prêmio. Se ele vai conseguir ou não, é outra discussão. Eu trouxe aqui o artigo 22 na projeção só como um registro histórico, porque ele foi incluído pela medida provisória 808 de 2017, que depois não foi convertida em lei. Mas fica uma referência para quem quiser depois olhar, porque a medida provisória tentava melhorar a dicção seletista a respeito do prêmio. Não vou me aprofundar, fica só como um registro histórico da MP 808, de 2017. Também não vou tratar aqui dos enunciados da jornada de direito material e processual do trabalho, porque essa jornada, nesses dois assuntos, auxílio alimentação e prêmio, a jornada diz exatamente o contrário do que pretendeu o legislador, e então eu vou deixar para tratar desses enunciados quando eu for tentar afirmar a natureza remuneratória dos prêmios e do auxílio alimentação. Muito bem, gente. Então, só para finalizar aqui. Por que esse assunto está no 2.4? Por que auxílio alimentação e prêmio estão listados como não componentes da remuneração? Porque essa é a letra da lei. Então, eu trago para vocês a letra da lei nesse item 2.4. Beleza? Quando eu for tratar de parcelas remuneratórias, eu vou voltar a essa discussão numa outra perspectiva, que não da literalidade da CLT, e sim da constitucionalidade da reforma. Mas, por enquanto, item 2.4, parcelas não componentes da remuneração, nos termos da lei. Artigo 457, parágrafos 2º e 4º. Auxílio alimentação e prêmios não são componentes da remuneração. Tá entendido, gente? Espero que não tenha ficado muito complexo ou controvertida a minha fala, mas é porque há divergências interpretativas. Qualquer dúvida, vocês devem me chamar na plataforma Moodle. Eu estou à disposição
de vocês sempre lá. Bom, esse assunto volta daqui a pouco nas parcelas remuneratórias. Já as parcelas de direitos intelectuais, essas têm pouca aplicação no direito do trabalho brasileiro, mas são interessantes, essas parcelas. Elas são direito de autor, direito de propriedade industrial, direitos intelectuais relativos à criação e utilização de software, principalmente. Então, imagine que um empregado, um trabalhador, desenvolveu um livro para ser utilizado no interesse do empregador, ou um software, ou um desenho industrial. A pergunta aqui é a seguinte: primeiro, qual é o efeito contratual do direito intelectual? Qual é o efeito contraprestativo? Se desenvolver trabalho intelectual que gere direito intelectual for parte da tarefa do trabalhador, então ele já é remunerado para isso. Consequentemente, ele não tem direito sobre aquele livro, direito autoral, direito intelectual, direito dinheiro em razão daquilo. Imagine que um professor ele é contratado para desenvolver material didático de uma instituição de ensino que oferece curso de graduação em EAD, ensino à distância. Ele é pago para desenvolver as apostilas, os livros, o material didático do curso. Então, ele já é remunerado para aquilo. Então, não há que se falar em valores outros acerca dos direitos intelectuais. Agora, se, ao contrário, ele não é pago para aquilo, mas ele, por acaso, criou algo que é interessante também para o empregador. Ele tem direito autoral, direito intelectual, direito sobre aquele invento, sobre aquilo que ele produziu. Bom, então ele vai receber um valor em razão daquele invento, daquele livro, daquele agir dele, do que ele estruturou, inventou, porque não estava prevista essa tarefa no contrato, logo, no salário não estava compreendido o direito intelectual. Então, ele pode receber um valor por isso. Vamos imaginar que eu sou professor da iniciativa privada, não tenho nenhuma obrigação de produzir conteúdo impresso, material didático, mas eu sou proativo e fui e desenvolvi um material que vai ser utilizado na minha disciplina, que é vendida pelo meu patrão, em EAD. Nesse caso, já que o patrão vai utilizar de um invento meu, de uma criação minha, de um material didático meu, e eu não fui pago para isso, eu tenho que me pagar os direitos autorais referentes a esse meu trabalho. Mas eu vou receber num contrato civil que se vincula ao contrato de emprego, regido pela lei própria, que é a Lei 9.279 de 1996, e vou receber um valor que não tem natureza remuneratória, não tem natureza salarial. Eu vou receber o valor de direito intelectual, porque eu criei uma apostila que meu patrão passou a usar no curso que ele vende para os alunos dele. Eu nunca fui pago para criar apostila, eu sou pago, nesse meu exemplo, só para dar aulas. Então, porque eu fui além das minhas tarefas, eu vou receber também um valor além do meu salário. Mas esse valor que eu vou receber de direito intelectual, direito autoral, esse valor não tem natureza salarial. Beleza? Muito bem. Um outro tema pouco comum, mas que não deixa de ser relevante, é o de opção de compra de ações. Imagine que você trabalha em uma sociedade anônima que tem ações em bolsa, uma SA aberta.
que negocia suas ações em bolsa. E imagine que o seu empregador, em razão do contrato, te dá ou te permite opção de compra dessas ações por uma condição, um valor mais vantajoso. Então, os empregados da sociedade anônima empregadora tal podem comprar ações da empregadora por valor ou forma de pagamento, ou por uma condição mais vantajosa. E vejam que o empregado só compra nesses termos mais vantajosos porque é empregado. O patrão não faz isso para outras pessoas. Ele vende assim, ele permite compra, ele dá a opção de compra para seus empregados. Essa stock options, e aí não vou tentar falar inglês de novo, essa opção de compra de ações, ela é regulada pela lei das sociedades anônimas. E aí vocês têm que ver isso lá no direito empresarial, né? Bom, mas o que diz respeito à relação de emprego? Essa opção de compra de ações, como eu disse, ela decorre de uma condição mais vantajosa para a compra de ações pelo empregado. Então, há uma atração disso para o direito do trabalho, desse tema para o direito do trabalho. Acontece que a lei não previu ainda a natureza jurídica da vantagem decorrente dessa opção de compra. Imagine que o empregado da SA, que faça a opção de compra, que receba essa opção de compra, que ele ganhe dinheiro, que ele tem um ganho econômico com isso. Bom, esse ganho econômico decorre do contrato, certo? Porque se não fosse empregado, ele não teria essa opção de compra. Decorre do contrato, portanto. Decorre da relação de emprego. O ganho econômico advindo da relação de emprego tem ou não natureza salarial? Essa é a nossa discussão. Tem ou não natureza remuneratória, melhor dizendo? Como a lei não diz, a divergência aflora. Há entendimento de que o caráter contraprestativo, contratual, trabalhista, desse ganho econômico, atrai a natureza salarial. Outros dirão, e aí eu vou me filiar a essa corrente, que a volatilidade do preço da ação e o risco envolvido em quem compra e vende ações, ou o risco envolvido para quem compra e vende ações, não se coaduna com a natureza remuneratória. Pode ser que ele perca dinheiro com as ações do patrão. Então, pode ser que ele tenha um decréscimo no seu patrimônio em razão daquela opção de compra. Se ele pode ter um decréscimo patrimonial, eu não posso crer que há aí natureza remuneratória. Outra discussão é sobre a habitualidade e excepcionalidade. O patrão pode dar opção de compra habitualmente ou só excepcionalmente. Como a questão está aberta para discussão, há quem entenda que isso pode ser caracterizado como PLR, há quem entenda que isso pode ser caracterizado como salário, a minha indicação é a seguinte: nesse ponto específico, vale ler a doutrina. Você encontra isso no meu livro, no meu Manual de Direito do Trabalho, da editora RTM, e você encontra também no livro, no curso de Direito do Trabalho do professor Maurício Godinho Delgado. Além disso, em outros livros digitais e impressos, outros cursos e manuais. Nós não temos uma resposta fechada. O ganho econômico decorrente da opção de compras, esse ganho, ele é salarial, não salarial, remuneratório ou não remuneratório? Eu, a prioristicamente, digo que não é natureza ou não tem natureza remuneratória. Pela volatilidade, pelo risco. Mas, ok, você vai ver decisões e teorias em sentidos outros que não esse sentido que eu trouxe aqui.
Para encerrar esse item 2.4, encerra mesmo aqui, vamos ver. Isso. Para encerrar esse item 2.4, as deltas são valores ou produtos repassados por terceiros e, portanto, não pelo empregador, que decorrem indiretamente do contrato e que são comuns, às vezes, em grandes lojas varejistas, grandes empreendimentos comerciais praticam essa delta. O que é isso? Imagine que você é vendedor numa loja de material de construções. Você é o vendedor na loja de material de construções. A loja de material de construções é a sua empregadora. Mas você vende tubos e conexões. E aí há uma disputa entre duas gigantes dos tubos e conexões, e uma delas, parceira comercial do seu patrão, diz o seguinte: olha, fulano vendedor, eu sou representante da Tubos e Conexões X. Eu quero muito que você dê preferência para os meus tubos, para os meus materiais aqui, porque você sabe que são melhores. E se você vender no final do mês, sei lá, X, Y, Z mil reais dos meus tubos, eu te dou 200 reais. Ou eu te dou um presente. Ou eu te dou uma cesta básica. Ou eu te dou, sei lá, gasolina, que vale mais que ouro, dependendo do momento. Sei lá, eu te dou o Tubos e Conexões X vai te dar algo ou um dinheiro para você vender mais o Tubos e Conexões X. O seu patrão, o patrão do vendedor, não participou desse negócio, embora tenha permitido. Não participou. Então, esse valor ou esse bem, essa vantagem, esse produto, ele não decorre diretamente da relação empregado-empregador. É um terceiro que entrou nesse meio aí para poder desenvolver o seu negócio. A maioria da doutrina e da jurisprudência, doutrina e jurisprudência majoritariamente dirão que o fato de esse valor, ou esse produto, ou esse bem, o fato dessa vantagem ter sido entregue por um terceiro e por não decorrer diretamente de uma contraprestação empregado-empregador, as gueltas não têm natureza jurídica remuneratória. Há controvérsias, mas vou me filiar à doutrina que exclui natureza jurídica remuneratória das gueltas. Mas também esse ponto, gente, merece uma visita, né, uma consulta, uma análise da doutrina. Muito bem, então com isso nós terminamos o nosso item 2.4. Eu vou pedir a vocês que deem novamente uma olhada na doutrina, que façam uma análise da jurisprudência, porque esses temas são controvertidos, nós vamos sempre voltar a eles nas nossas conversas, mas é bom que vocês estejam preparados doutrinariamente, com argumentos sólidos para compreensão desses itens. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Estou à disposição na plataforma Moodle para que a gente possa conversar sobre as parcelas não componentes da remuneração. Um abraço.